Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus tinha designado. Quando o viram, adoraram-o. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, disse-lhe: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai todas as nações, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinai-as a observar tudo que eu vos prescrevi. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Esse maravilhoso Evangelho enche os nossos olhos e os nossos corações, porque ele nos dá a garantia de que, sendo obediente, fazendo parte desse batismo que é o nascimento do cristão para Deus e para a igreja, não estamos sozinhos, não estamos órfãos, não estamos só na luta contra o mal. Porque Jesus subiu ao Pai, mas disse: eis que eu estou convosco até o fim do mundo. Acredite, obedeça, busque, ame e tenha certeza que não está sozinho. Jesus está conosco. Isso aqui tem vários pontos estratégicos muito importantes na nossa vida, na nossa igreja, que, se nós olharmos direito, muitas vezes mudaremos os nossos hábitos em relação à família e a nós mesmos. Por exemplo, o batismo. Há muitas pessoas que têm dúvidas sobre batizar criança ou batizar adulto. Não existe essa dúvida. Não existe essa dúvida porque o nascimento para Deus, para o povo de Deus, para o âmbito da igreja, ele se faz conforme o batismo. É ali que nascemos para uma vida nova. É ali que temos os pecados perdoados e tornamos-nos brancos como a neve para um início de vida nova. Há alguém que diz que a criança não tem pecado. Sim, tem pecado. Porque um pé de manga jamais colocará como fruto uma jaca. Se vem de dois pecadores, como não tem pecado? Tem sim. Até porque a palavra diz que nós fomos concebidos no pecado. Nós temos uma herança de pecado que, mesmo sem termos feito nada, essa mancha nos acompanha. E é somente pelo batismo que nós somos limpos dela. É o que chamamos de pecado original, aquele pecado que Adão e Eva cometeram para dar início a toda geração, e toda geração saiu contaminada por aquele pecado, e só o perdão de Deus nos livra dele, para podermos iniciar uma vida nova, sem mácula, sem mancha, sem aquela culpa do início. Pois bem, então vamos deixar a nossa criança crescer com esse peso, com esse pecado, poder limpá-los e, na verdade, não só limpá-los, consagrá-lo a Deus, porque é a partir do batismo que ele se torna filho de Deus e não mais criatura. É claro que eu vou filiar o meu filho a Deus. Só com a minha paternidade, que garantia ele tem de vida eterna, ele vai ter garantia de vida eterna com a paternidade divina. E é por isso a minha pressa em fazer essa doação dele ao meu Deus que me deu. Só que essa parte chamada batismo e vida nova, nós devemos entender quando você vai
Viver uma vida nova mudou também seus hábitos. São hábitos novos. Entenda bem, você deve estar trabalhando em uma firma há muitos anos. Saiu dela e entrou em uma firma nova. Quando você entra, são muitas vezes horários mudam e os trabalhos, os turnos, as máquinas que você vai operar, enfim, são outras coisas. Tudo mudou. Estou fazendo aqui uma comparação para que você entenda. Quando você muda, tudo que é velho ficou para trás. Hábitos novos, batismo, vida nova, hábitos novos. E lembre-se de outra coisa: vida vive-se dia a dia. Não se vive um dia, como muitas pessoas que têm na ideia, na mentalidade rudimentar, que o católico tudo pode. Não, ninguém que ama a Deus pode tudo. Nós temos nossos refreios e temos que nos refrear nós mesmos. Não podemos esperar que Deus desça do céu e me diga o que eu posso fazer e o que eu não posso, porque Ele já deixou escrito aqui, olha. Observe a palavra de Deus que você vai entender. Observe os evangelhos que você vai entender. Observe as determinações que Jesus deixou. João 14:12, Jesus deixou bem claro: aquele que me ama fará também as obras que eu faço. João 14:6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe atalho para chegar a Deus. Ou é Jesus ou não se chega. E como é que nós pega esse caminho? Com a obediência. Com a obediência, com o amor, com a verdade, com a justiça, com a honestidade, com a disposição espiritual de servir. Porque Jesus foi servo e é isso que ele disse: aquele que me ama fará também as obras que eu faço. Então como é que nós batizamos os nossos filhos e não levamos mais ele a participar da igreja? Nós não participamos da igreja, que exemplo estamos dando? Não levamos os nossos filhos a uma catequese. E muitas vezes, quando leva-se, deixa toda a responsabilidade dos ensinamentos espiritual para o catequista. Essa criança chega na catequese e não sabe fazer o nome do pai. Eu estou dizendo isso porque eu fui catequista de criança de primeira comunhão e peguei várias que não sabiam fazer o nome do pai. Eu fazia o nome do pai, fazia errado. Quer dizer, vem de um lar cristão, mas não se pratica a oração, não se pratica o princípio básico do cristão, as orações básicas de agradecimento a Deus. Então, que cristãos somos nós quando vivemos desse jeito? Jesus foi bem claro quando ele disse: aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que não der testemunho de mim diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Temos que testemunhar Jesus e testemunhamos Jesus nesses atos do dia a dia, acolhendo os irmãos, sendo agradecido nas nossas orações, ao deitar, ao levantar, nas refeições. Chega uma pessoa na nossa porta necessitando de uma ajuda, aquilo que nós podemos fazer, devemos fazer. Você não pode fazer o impossível, porque já tem quem faça o impossível. É Deus que está no céu, mas o possível cabe a nós fazer. Não podemos nos esquivar disso. A palavra de Deus, ela requer de nós obediência e nos trata de uma forma com muito amor, porque Deus enviou seu Filho para nos resgatar quando nós estávamos fadados à perdição eterna. Veio Jesus derramar seu sangue para que limpasse os nossos pecados, para nós ter essa possibilidade de salvação. E temos. Agora o que nós temos que entender é que Jesus não me deu um bilhete para mim entrar no céu sem mais outras obrigações. Não, se leva esse bilhete, no dia você chega lá, Pedro abre a porta e você entra. Não, não é por aí não. Nós vamos ter, ele fez a parte dele, quebrando aquela maldição divina que me impedia de entrar no céu, porque nenhum homem entraria no céu se não fosse Jesus ter vindo para pagar esse débito de pecado impagável. Você entende? E aí, depois dele pagar esse pecado, nós ficamos livres. Mas livres como? Temos a salvação definitiva por certo? Não. Nós ficamos livres para escolher entre ser salvo ou ser condenado. Essa salvação ela é certa se nós buscar Jesus. Não tenha dúvida.
evidentemente o nosso lugar está garantido no céu, porque buscamos a Ele, imitamos a Ele, vivemos como Ele, então a salvação é certa. Se o renegamos, não tenha dúvida, porque naquele dia é decepção. Mesmo ele tendo pago, o nosso lugar está lá, mas nós não entramos nele. Não tenha dúvida disso. Se alguém te informar de outra forma, não é verdade, porque a verdade está aqui. 37.200 versículos, nos informando toda a verdade sobre o que nós precisamos aderir para entrar na vida eterna. Está nos informando aqui. Então, não pegue atitudes de pessoas que contrariam a verdade bíblica. A Bíblia, ela é um livro que foi determinado por Deus, instruído por Deus, escrito por mão de homens, usados por Deus. A palavra de Deus diz que não tem um só versículo na Bíblia que não tenha sido a vontade de Deus ali. Então, resta a nós confiar. Se não acredita, estude um pouco, tire suas dúvidas. Eu tinha certas dúvidas, mas eu busquei tirar essas dúvidas. E sabe como você tira muitas dúvidas? O princípio mais fácil, profecias. Estude as profecias, veja quando a palavra de Deus foi profetizada. Centenas de anos se cumpriram, outras dezenas, outras até milhares se cumpriram. Quer dizer, foi profetizada como o nascimento de Jesus em Belém. Foi profetizada quando? Foi profetizada no ano 700, no ano do profeta Isaías. No ano 650, junto com o profeta Miqueias. Todos os dois profetizaram isso aí, o nascimento de Jesus em Belém. Isaías profetizou que Jesus nascia de uma virgem. Miqueias profetizou que Jesus nascia em Belém. O que aconteceu durante 650 anos, as coisas mudaram muito. Judá passou de uma dinastia que se dominava para uma dinastia que vivia oprimida. Judá passou a ser território dos babilônios, depois passou a ser território dos gregos, depois passou a ser território romano, mas a palavra de Deus não mudou. Quando chegou a época de Jesus nascer, os romanos entenderam que os impostos em Jerusalém não estavam em concórdia com a habitação de judeu que tinha, então fizeram ali um censo para entender quantas pessoas tinha ali e quanto estavam recebendo de imposto, para ver se não havia falcatrua. A verdade é essa. O que acontece? José e Maria se deslocaram de Nazaré a Jerusalém porque eram cidadãos judeus, tinham também que se inscrever. Maria, em dias de ganhar Jesus, chegando em Jerusalém, não havia cômodo para eles alugarem e passar a noite. Agora, quando a gente fala isso, por que não havia? Uma cidade tão grande? Não havia porque o fluxo de judeus era muito grande, procurando ali se inscrever para não ficar em débito com os romanos, porque era horrível de ver os romanos, era quase uma sentença de morte. Eles oprimiam mesmo, então ninguém queria ficar em débito com romanos. A pessoa dava até a última cabra que tinha no terreno, mas cumpria seus débitos com os romanos. Então Jerusalém encheu de pessoas para cumprir essa nova lei que inventaram para que todos os judeus se inscrevessem ali, fizessem um censo, um alistamento. Estando Jerusalém lotado de pessoas, não tinha vaga mais para quem chegava. Sobrou isso para José e Maria, entre outros. Então foi oferecido a eles uma vaga para dormir num estábulo em Belém. E eles foram. Quando chega nesse estábulo, chega ali, Jesus nasce como havia sido profetizado há 650 anos atrás. Lê essa história, busca essa história, busca as antiguidades, busca a arqueologia, que você vai crer na Bíblia e vai ver que não é invenção de homem. Vai ver que é um manual de Deus deixando no meio dos homens para que os homens não tenham tanta obscuridade sobre a existência de Deus, para que os homens crêem e confiem. Já que não confia só nas obras, porque nem precisava se nós entendesse que dentro do mundo tem um operador muito maior do que mãos humanas. Ora, aqui onde eu estou, tem algo que me proporciona a vida, tem algo que me alimenta a vida, que se faltar 3 ou 4 minutos eu morro. Por exemplo, o oxigênio. Qual é o homem que fabrica?
Nenhum ser da terra vive sem ele. É proporção de Deus. O alimento é proporção de Deus. Você planta uma semente, a terra te produz milhares de sementes. São coisas que Deus nos proporciona. Quer dizer, não precisaria buscar tanto para crer nesse Deus. Mas se tem suas dúvidas, tire. Porque o homem é limitado, a mente humana é limitada e o próprio Deus compreende isso aí. E por isso dá a nós tanta oportunidade. Não é porque nós merecemos, é porque Ele é bom. Nós somos pequeninos e limitados. Quer dizer, que diferença nós vai fazer no reino de Deus? Mas Ele nos valorizou e achou que nós fazíamos essa diferença mandando seu filho para nos resgatar. É Ele que nos deu esse valor, não é que nós valesse tanto não, mas Ele nos valorizou. Quando alguém disser que você não vale nada querendo te pisar, lembra-se que Jesus morreu por você. Então se o mundo não te dá valor, e você próprio olha assim, poxa, o que eu valo? Lembra-se, Jesus morreu por mim, Ele veio do céu para a terra morrer por mim para que eu fosse uma pessoa designada à vida eterna. Então, aos olhos de Deus eu tenho valor. E quem é maior do que Deus? Então, vou me alegrar e vou cumprir a minha missão com esse Deus maravilhoso, para que no dia da redenção possa eu estar lá no meio dos eleitos, deleitando-me do presente que Jesus trouxe gratuitamente a todas as nações, a salvação. Infelizmente, naquele dia, muitos não vão ser salvos, mas não é porque Jesus não quis, não é porque Jesus não trouxe a parte dele, é porque renegaram. Muitas pessoas estão vivendo de aparência, muitas pessoas estão vivendo como robô de carne, pessoas que não têm sentimento algum pelo próximo, pessoas que não têm amor a Deus, pessoas que não oram, pessoas que não acreditam, andam, enxergam, ouvem, sabe formalizar uma direção para onde quer ir, para onde não vai, quer dizer, mas é um robô de carne porque não tem sentimento. Quando o homem não tem sentimento por Deus e pelo próximo, o que é ele? É um pedaço de carne que não tombou ainda, mas está morto. Está morto. Porque sem Deus nada somos. A palavra de Jesus já diz: sem mim nada podeis fazer. Então, o que é um homem sem Deus? Ali em Apocalipse diz que essas pessoas que vivem sem Deus estão mortos. Mas tem ainda a chance de reviver. É só acordar para a vida. João, verso 5, Jesus diz que ainda que esteja morto, ouvindo a voz do Filho de Deus, viverá. E são esses mortos que ainda não desceram à sepultura. Porque os que desceram, o que ele diz é: na vinda do Filho do Homem, todos levantarão do túmulo. Todos. João 5. Os que praticaram o bem irão para a vida eterna, e os que praticaram o mal, apenas o mal, ressuscitarão para serem condenados. Por isso que eu digo, meu irmão, essa vida eterna hoje é uma escolha nossa. E não é um bilhete que está completamente pago e você chegando com ele, a sua entrada é garantida. Não. Você tem que fazer também a sua parte. Jesus fez a dele, encravando o pecado que nós tínhamos, que nos impedia na cruz, derramando seu sangue na cruz como expiação dos nossos pecados, derramando água do seu peito quando foi furado com aquela lança, como fonte de purificação das nossas almas. Ali representava o batismo, nos lavando dos nossos pecados, a expiação e a purificação. O que mais nós queremos? Está na nossa mão todo instrumento de salvação. É só nós tocar. E nós sabemos, está aqui as instruções para tocar esse instrumento. Está aqui. Jesus não pregou nomes. Não, só salva se entrar nessa igreja X ou nessa igreja Y ou naquela. Não. Não. Jesus, esqueçam que esse negócio de 35 mil igrejas, cada uma buscando um modelo de salvação diferente, é balela, é loucura. A igreja de Jesus, que ele determinou para que nós vivamos no âmbito do amor dele, é o amor. Em Mateus 22, aqui bem próximo,
nós vamos ver quando Jesus foi de um certo modo assim atacado pelos saduceus, pelos fariseus, melhor dizendo. E eles chegaram assim. Vamos aqui entender. Sabendo os fariseus que Jesus tinha reduzido a silêncio os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez essa pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus respondeu-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. Mas o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem todas as leis e os profetas. Ora, resumem, está resumido. Não existe religião certa se você não amar a Deus em primeiro lugar. Se você não amar o próximo, assim como ama você. Se você não. O que significa isso? Tratá-lo da maneira que você gostaria de ser tratado naquelas condições que ele está. Quando nós estamos com fome, o que mais nós almejamos? Encher a barriga. Então, se alguém te pedir um pão, não pense duas vezes. Imagine se você pedindo um pão. Ou, ao contrário, imagine Jesus te pedindo um pão. Porque ali está Jesus, ele habita em cada um de nós. Muitas vezes você não vê ele na pessoa do próximo, mas quando você abre os olhos por aqui, você passa a ver. O que nós queríamos se nós estivéssemos morrendo de frio numa noite gelada, uma coberta. Então, se alguém te pedir uma, não negue. Mesmo se você só tenha duas, dê uma. Porque isso foi Jesus. Se alguém te ferir e pedir perdão, perdoe. Ainda que não peça, peça a Deus que o perdoe. Porque quem perdoa o próximo, na verdade, está se perdoando a si mesmo. Ora, Mateus 6 aqui, Mateus 6. Nós vamos ver aqui, maravilhoso. Eu gosto de fazer essas narrações mostrando, porque você que ouve vai e vê que eu estou falando a verdade. Eu não estou falando por mim, eu estou falando o que Jesus falou. Está aqui, ó. Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita as vossas vontades, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Jesus reafirma aqui, Mateus 6, versos 14. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também as suas ofensas, vosso Pai Celeste porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Isso aqui está 6, 15 e 16. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Essa é a palavra de Deus. Por isso não devemos negar o perdão, porque se nós negar também vai ser negado a nós. É a palavra de Jesus se cumprindo. A medida que tu medires será medido. Por isso, meus irmãos, para que tenhamos as condições de fazer essas observâncias, temos que edificar nossas crianças na fé, no conhecimento do bem e na rejeição do mal desde criança, porque a criança ela é como um papel de um caderno em branco. O que se escreve primeiro, ali fica. O que se escreve, fica. A palavra de Deus diz: ensinai
o caminho que o teu filho deve andar e ele jamais se afastará dele. Mesmo que às vezes ele dê um arrudeio pelo erro, mas ele lembra do caminho reto. E quando ele estiver vendo lá os porcos comendo lama e ele bem próximo de fazer a mesma coisa, ele retorna. Ele retorna, mas retorna porque conhece. Ninguém retorna a um caminho que não conhece. Como é que você retorna por onde você não conhece, por onde nunca passou? Se a pessoa cresceu no mal, já cresceu no meio dos porcos, como é que ele retorna para onde? A tendência é sucumbir lá no meio deles. E essa culpa pesa a quem? Pesa ao pai e à mãe que o batizaram fazendo promessas de edificar nele a palavra de Deus, mas não cumpriram a sua missão. Porque antes de um padre batizar uma criança, pergunta aos pais e mães, padrinhos e madrinhas se estão dispostos a edificar aquela criança nas leis e no amor de Deus, no conhecimento da igreja, se estão dispostos a renunciar ao pecado para que aquela criança conheça o verdadeiro Deus e o amor de Deus. E eles prometem que sim, e é por isso que o batismo a partir dali se desencadeia, colocando naquela criança, fazendo dela mais um filho de Deus da igreja. Do contrário, se alguém não responsabilizasse por o ensinamento daquela criança no porvir, não é batizada, porque aquela criança não vai ter nenhum entendimento. A palavra de Deus, ela diz aqui no livro, o último capítulo de Hebreus, capítulo 13, versos 17, diz assim, olha: sede submisso aos que vos ensina, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta. E assim eles farão com alegria e não a gemer. Sede submisso, aqui está falando de filhos e pais, de igrejas, assembleias e sacerdotes, de toda uma parte onde tem quem ensina e quem está sendo ensinado. Sede submisso aos que vos ensinam, pois os que ensinam velam pelas vossas almas e delas devem dar conta. Então, pai e mãe, como é que você acha que não vai dar conta da alma do seu filho quando você não faz o seu papel na vida dele? Quando você ensina, faz o seu papel e grande ele se extravia-se, você cumpriu a sua missão. Mas quando você, do princípio, não implanta nas responsabilidades dele a palavra de Deus, o conhecimento de Deus e os seus deveres como um novo filho de Deus, a responsabilidade é sua e você vai dar conta disso aí, não tenha dúvida, porque você prometeu diante de Deus. E lá no livro de Eclesiastes, a palavra de Deus diz que é muito melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Não faça que a sua boca faça pecar a sua alma. É esse o lembrete que tem lá. Não devemos prometer a Deus aquilo que não podemos dar conta ou não queremos, meus amigos. Aqui eu vou deixar um último lembrete para que nós tenhamos consciência de como Deus opera na vida da gente, ou como se afasta também. Aqui, olha, esse capítulo é maravilhoso se você pegar ele desde o princípio, capítulo 58 de Isaías. Eu vou pegar aqui alguns versículos já no fim, quando vem as promessas de Deus para aquele que cumpre as suas vontades. Então às tuas invocações o Senhor responderá, e aos teus gritos dirá: eis-me aqui. Se tu expulsar de tua casa toda a opressão, todos os gestos malévolos e as más conversas, se deres do teu pão ao faminto e alimentares aos pobres, tua luz levanta-se na escuridão e a tua noite resplandecerá como um dia pleno. E o Senhor te guiará constantemente e te alimentará até no árido deserto. Renovará o teu vigor. Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de água inesgotável. Amém, meus irmãos? Vê aqui no 59. Veja o que contraria aquilo ali. O princípio de Isaías 59 diz assim: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, e nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. Não são os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós
e os vossos Deus, e o vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Ou seja, nossos pecados vai construindo uma barreira que nos vai separando de Deus. Chega um ponto que nós ficamos clamando sozinho. Clamando, mas Deus não ouve. Por quê? Porque nós construímos uma barreira que nos isola. É como diz ali, pronto, em Malaquias. Malaquias, aqui, sobre os sacerdotes que eram pecaminosos também. Aqui. Acaso em minha a vós sacerdotes dou esta ordem: se não me ouvirdes, se não tomardes a peito agora do meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei contra vós a maldição e trocarei em maldição as vossas bênçãos. Aliás, já fiz porque tomaste a peito, porque não tomaste a peito as minhas ordens. Já o fiz, é o que Deus está dizendo, porque não tomaste a peito as minhas ordens. Eis que vou abater o vosso braço, espalhar esterco no rosto, esterco de vossas festas, e sereis lançado fora. Então sabereis que fui eu que vos dei esta ordem, para que subsista o meu pacto com Levi, diz o Senhor. A minha aliança com Levi foi um pacto de prosperidade também, de temor, a fim de que ele me temesse o meu nome, e ele temeu, e sempre teve reverência ao meu nome. Sua boca ensinou a verdade, e não se encontrou perversidade nos seus lábios. Andou comigo na paz e na retidão, e afastou do mal grande número de homens, porque os lábios do sacerdote guardam a ciência de sua boca, porque é de sua boca que se espera a doutrina, pois ele é o mensageiro do Senhor. Sabia que todo pai de família é também um sacerdote na sua casa? Cabe a ele os ensinamentos de Deus em sua casa? Sabia que a nossa casa, ela é tida como igreja doméstica? Porque é na igreja doméstica que se aprende os primeiros ensinamentos da fé cristã. Por isso, meus irmãos, não vamos negligenciar a palavra de Deus. Vamos pedir a Ele perdão pelo que não conseguimos por negligência ou incapacidade, e vamos procurar botar em prática tudo que for possível da vontade de Deus. Porque é da vontade de Deus que naquele dia nós seja contado no meio dos justos, no meio daqueles que abraçaram Cristo, que abraçaram o próximo, como abraçaram a Cristo. Porque lá em Mateus 25, a partir do verso 31 ao 46, você vai ver Jesus dizendo: a cada um daqueles pequeninos que tu serviste, foi a mim próprio que serviste, e é por isso que estás sendo remidos. Amém, meus irmãos? Ficamos com essa mensagem, que ela se impregne em nossa mente e no nosso coração, para que nós façamos uso dela, e não seja mais um lembrete colocado no baú, para que não dê fruto e nós permanecer como se estivéssemos dormentes. A palavra de Deus. O Espírito Santo faça de cada um de nós instrumentos novos do uso e do amor de Deus.